Olá pessoal, aqui é o professor Lamir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a função cossecante, fazer a sua representação geométrica e estudar o domínio, a imagem, o período e o gráfico da função. Barbadinha. Tá? Então a cossecante. Definimos a cossecante de um arco com medida x, o inverso do seno do arco x. Isto é, a cossecante é 1 sobre o seno de x. Tá? Claro, como o seno está dividindo, ele tem que ser diferente de zero. Então, a cossecante não é definida para arcos cujo seno é zero. Tá? E arcos cujo seno é zero são arcos cuja extremidade cai no zero e no π. Tá? Isso a gente já viu antes. Representação geométrica da cossecante. Então, vamos ver onde a gente identifica o segmento que representa, né, a cossecante. Então, vamos traçar uma reta T tangente à circunferência trigonométrica no ponto B, com a mesma orientação do eixo X. Então, aqui eu tenho uma reta T, tá, tangente aqui nesse ponto B aqui em cima. Tá? Então, essa aqui, lembra que essa aqui é a reta, né, o eixo da cotangente. Né? Tá? Então, a cossecante vai estar relacionada com o eixo da cotangente. Lembra que a secante está relacionada com o eixo da tangente. Tá? E nós vamos prolongar o raio OP até o ponto T na reta T. Então, vamos prolongar aqui até esse ponto T aqui da reta T. Tá? E agora nós vamos projetar o ponto P sobre o eixo Y. Então, projetando aqui o ponto P sobre o eixo Y, nós vamos encontrar esse segmento aqui, OC, tá? Cuja medida é o seno de x, ou o seno do ângulo alfa aqui. Tá? Vejo que na secante a gente projetou aqui no eixo x, no eixo do cosseno, porque a secante é 1 sobre cosseno. Como a cossecante é 1 sobre seno, a gente está projetando no eixo y. Tá? Veja que eu tenho dois triângulos semelhantes aqui, o OCP, o triângulo OCP, tá? Esse triângulo aqui é semelhante ao OBT, esse triângulo maior. Então, os lados paralelos são proporcionais. Então, o OP está para o OC, o OP está para o OC, assim como o OT está para o OB, o OT está para o OB. Tá? Então, veja que o OP é o raio da circunferência, que vale 1. E o OC é o seno. Então, aqui OP vale 1 e OC é o seno. Tá? E o OB, tá? O OB também é o raio da circunferência, também vale 1. Então, eu tenho OT sobre 1. Tá? Mas 1 sobre seno, 1 sobre seno é a cossecante de x. Tá? Então, a cossecante de x é o segmento OT, porque OT sobre 1 é o OT. Então, esse segmento OT aqui representa a cossecante do arco x. Tá? Então, a cossecante eu determino sempre assim. Eu prolongo o raio, passando pela extremidade, até o eixo da cotangente lá. Tá? Então, o comprimento do segmento do centro até a intersecção do prolongamento com o eixo da cotangente vai me dar a cossecante. Barbadinha. Então, a cossecante de um arco é medida do segmento OT. Tá? Então, sempre vai ser medido aqui da distância até o eixo da tangente ali, né? Com o prolongamento do raio. Função cossecante. Então, chamamos de função cossecante a função f de r em r, definida pela lei que relaciona cada x pertencente aos reais, o número real y igual a cossecante de x, com y igual a 1 sobre seno, de modo que o seno seja diferente de zero. Em símbolo, f de r em r, então x pertencente ao domínio, né, dos reais, relaciona cada y, que é o resultado da cossecante de x. Tá? Então, como o valor da cossecante é calculado pela expressão 1 sobre seno, a cossecante não é definida para x igual a zero e x igual a π. Porque se x é zero ou x é π, eu vou ter seno igual a zero. Aí eu tenho divisão por zero. Tá? E os seus arcos côngruos, quer dizer, os arcos cuja extremidade cai no zero ou no π, tá? A cossecante não existe. Então, o x tem que ser diferente de kπ, com o k pertencente a z. Logo, o domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x é diferente a kπ, com k pertencente a z. E a imagem são o conjunto de y pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual a menos 1 ou y é maior ou igual a 1. Então, assim como a secante,
A cossecante não vai assumir valores entre -1 e 1, tá? Ou menor ou igual a -1, ou maior ou igual a 1. Tá? Isso nós vamos ver aqui facilmente com a função cossecante, né? Na circunferência trigonométrica. Então, a cossecante, né, é 1 sobre o seno. Então, eu tenho aqui, ó, a circunferência trigonométrica, o arco x com ângulo central alfa, né? E esse prolongamento, esse comprimento aqui, é o segmento da cossecante do arco x. Tá? Então, sempre vai medir ali. Então, veja, ó, se eu tenho π sobre 2, a cossecante, não, prolongando, vai dar esse comprimento, ó, que vale 1. Tá? E conforme agora eu pego um arco, veja, aqui eu tenho um arco π sobre 2. Agora, se eu vou diminuindo o arco aqui, ó, vai diminuindo tendendo a zero aqui, ó, tá? Veja que o valor da cossecante aqui vai aumentando. Ó, tá? Então ele começa do 1 e vai aumentando, vai indo para mais infinito. Tá? Porque quando chegar aqui em zero, né, ele se torna paralelo, então tende ao infinito. A mesma coisa aqui, ó. Quando vai de π sobre 2 a π aqui, ó, tá? Ele vai aumentando também ali. Ó, tá? Então no π não vai existir. Tá? E quanto ao sinal, aqui a gente não pode ir pelo sinal do eixo da cotangente aqui, ó, né? Porque a cotangente à direita aqui do B é positiva, a esquerda é negativa, não pode. A gente tem que cuidar é o sinal do seno, que a cossecante é 1 sobre seno, e o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então os arcos cuja extremidade termina no primeiro ou segundo, a cossecante vai ser positiva. E quando termina no terceiro ou no quarto, vai ser negativa. Então tem que ter cuidado com isso. Então veja, o menor valor aqui é 1, depois vai ser sempre maior. A mesma coisa quando cai aqui no terceiro e no quarto. O maior valor aqui agora vai ser o -1. E para os outros vai cair sempre, né, quando eu tenho aqui para cá, ó, tá, eu vou projetar lá para cima. Então vai ficar maior que 1 aqui, ó, em modo. A mesma coisa aqui. Tá? Eu projeto lá para cima, então vai dar o segmento maior que 1 em modo. Tá? Então o gráfico vai ter esse formato, ó, parecido com a secante. Tá? Só que ele fica deslocado um pouco aqui. Tá? Veja que entre aqui, ó, -1 e 1 não tem gráfico. Tá? Então veja aqui, ó, quando a gente vai de π sobre 2 a 0, como a gente fez aqui, ó, de π sobre 2 a 0, ele começa aqui, ó, do 1, tá? E o segmento vai aumentando, tendendo ao infinito. Então, ó, no π sobre 2 é 1 aqui. Ó. Conforme eu vou para o 0, ele vai aumentando aqui, tende para o infinito. E quando eu vou de π sobre 2 a π, ó, ele começa do 1 e vai aumentando a mais infinito. Ó. Quando vai de 0, tá, a π aqui, ó, tá, ele vai também aumentando e vai tendendo a mais infinito. Veja que no primeiro e no segundo o seno é positivo. Ó, tá? Primeiro e segundo quadrante ele é positivo, então por isso está, né, ali para cima. Agora aqui, ó, 3π sobre 2. Ó, de π a 3π sobre 2, ó, de π a 3π sobre 2 é no terceiro quadrante. De 3π sobre 2 a 2π é no quarto. Então veja que o gráfico está para o lado negativo, porque aqui o seno é negativo. Tá? Quando é 3π sobre 2, ó, ele vale -1. Ó. No 3π sobre 2, se eu prolongar, ele vale -1. Tá? E quando eu vou de 3π sobre 2 a 2π, ele vai tender a menos infinito. Ó. Quando eu vou daqui para lá, né, ele vai aumentando aqui em módulo esses segmentos aqui. Tá? Só que ele é negativo porque o seno é negativo. A mesma coisa aqui. Ó. Tá? Quando eu vou de 3π sobre 2 a π, quando eu venho daqui para cá, também vai aumentando, ó, só em módulo, só que ele é negativo. Então vai dar essas curvinhas aqui. Tá? Então veja que o período é π também, ó. Mesma coisa que a secante, ó. Período é π. Então o domínio da função é x pertence aos reais, tal que x é diferente de kπ, com k pertencente a z. A imagem da função é conjunto de y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a -1 ou maior ou igual a 1. E o período é π. Barbadinho. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e divulga para seus colegas as nossas aulas.